se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar. Aleluia. Já tem um tempo já que eu tenho meditado nessa passagem, só que não sabia qual seria o momento. A gente medita tantas coisas, mas há o tempo oportuno para todas as coisas que o Senhor quer falar. E nessa noite, essa parábola aqui vai dizer o texto que Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e ele está ali ensinando os seus discípulos. E ele vai vir com essa parábola. Essa é uma parábola do Senhor de retorno. Então, ele vai falar acerca do reino, mas acerca daquilo que o povo já conhecia. Porque o casamento judaico não é igual ao casamento nosso, não é igual o casamento do nosso povo que a gente conhece. O casamento judaico, ele começa já no noivado. Quando se tem um noivado, ali já é selado o casamento, ali eles já são considerados. Aqui a gente considera noivado como pode ser que aconteça, pode não ser, mas lá não, já é escrito, já é tudo acertado. É um noivado e é um preparo que o noivo tem para ir, para a sua terra natal, preparar tudo, preparar a casa, preparar festas para o dia da núpcia. Então, quando está tudo preparado, aqui a gente casa sem casa mesmo, lá não. O noivo ele tinha que ir preparar uma casa para colocar a esposa, e quando ele voltava, ele já voltava para a celebração. Então, quando ele voltasse, a noiva já tinha que estar a posto, preparada para receber. E quando fala aqui dessas 10 virgens, eram tipo as amigas da noiva que ficavam a posto, preparada para acender a luzinha ali, acender, acender aqui a vasilha, da lamparina, para acender ali a lamparina, para quando o noivo viesse, elas estariam ali preparando aquele caminho do noivo. Mas a Bíblia diz que o tempo é demorado, e isso é praxe já do noivo demorar mesmo. Mas quando a palavra de Deus vai falando, Jesus vai falando com os seus discípulos, ele vai falar assim, ninguém sabe a hora que o noivo ele vai vir, mas a noiva ela tem que estar preparada e tem que estar tudo organizado. Então, quando a noiva organiza, quem será quem vai estar ali naquele momento? E quando Jesus está falando ali das 10 virgens, ele está falando da igreja, ele não está falando de alguém lá de fora, não. Ele não está falando, ele fala de 10, e ele fala de 5 prudentes, e ele fala de 5 nécia, ou 5 loucas. Por quê? Porque na igreja vai ter as 10. Você vai ver aqui que Jesus ele não está excluindo ninguém do sono. Ele vai dizer que as 10 que estavam ali dormiram, as 10 cansaram. Ele está dizendo que as 10 tiveram dificuldade. Ele está dizendo que na igreja não tem ninguém que não haja com uma dificuldade. Não há ninguém que não vai passar por algum processo. Aleluia. Ele está dizendo que no momento da demora, todas dormiram, todas se cansaram. E ele está dizendo, a igreja pode toda ela se cansar. O que não pode, não deve acontecer é que quando tiver esse cansaço, não tenha preparado uma reserva, porque a reserva vai fazer diferença
diferença da que está dormindo, das que acordam com clamor. Quando Jesus chamar, quando o noivo está chegando, ei, o que vai fazer a diferença quando você abrir o seu olho é o que você preparou quando ele estava aberto. Quando você dormir, não tem problema. O problema está em quando você estava acordado, para onde você estava olhando, para onde estava a tua visão, o que você está fazendo no momento em que você está acordado, no momento em que você sabe que o noivo vai vir, que tem que ter um preparo, porque o preparo aqui simboliza o Espírito Santo. Aí muitas das vezes a gente vai falar assim, que egoísmo dessas 5 prudentes, não podia dar um pouquinho? Não, porque o Espírito Santo é seletivo, não tem como eu transferir a unção que foi me dada para alguém que não tem ou que não buscou a reserva. Cada um sabe aonde aperta o teu sapato. Eu posso te direcionar, mas você que vai buscar o azeite para a tua lamparina e a reserva para no momento em que você cansar. Então o que você faz quando você está acordado? Quando você está acordado, você vem para a casa do Senhor, você está dentro da casa buscando ao Senhor, você está orando, você está se intercedendo, você está enchendo-se do Senhor, ou você está dando mais vazão às outras coisas? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que mais vemos é pessoas buscando as demais coisas. Por quê? Porque está achando que Deus não vai acrescentar na sua vida as demais coisas. Então o momento de buscar é de buscar, não é de buscar demais coisas. Ah, mas eu tenho a minha conta para pagar, então eu vou me encaixar aqui. Não, busca primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas são as demais coisas. Porque tem gente que poderia estar aqui hoje e não está. Por quê? Porque está buscando as demais coisas. Está certo que alguns têm o seu trabalho, não pode faltar seu trabalho verdadeiramente, mas o que nós vemos muitas das vezes é pessoas dando desculpa para estar buscando o unção do Senhor, buscando azeite, reserva para sua lamparina. Aleluia, não, hoje eu não posso não. Por quê? Porque eu tenho que sair para uma festa, eu tenho que sair para algo de família. Ei, se o momento é de buscar e se a porta ainda está aberta, aproveita para entrar e para buscar. Não vai fazer as demais coisas não. Ontem mesmo quando eu estava ministrando eu falei, o problema hoje em dia é que as pessoas querem dar desculpa para não fazer aquilo que Deus a convidou para fazer. Esther, quando ela foi convidada, quando Mordecai falou para ela, olha Esther, aleluia, vai lá e conversa com o rei, porque o teu povo está perecendo aqui fora. O que ela falou? Ei, há 30 dias que o rei não me chama, e se eu for agora, eu posso morrer, porque tem um decreto aqui na lei dos persas, que quem chegar na presença do rei sem ser convocado, tem a sentença de morte. Então ela estava dando uma desculpa, por quê? Porque Mardoqueu sabia o que tinha de decreto, mas Mardoqueu estava falando, eu não estou falando sobre o decreto da terra, eu estou falando sobre o decreto do céu, e o decreto do céu ele chega. Então quando o decreto do céu chega, o que você faz? O que você faz quando você olha teu filho disperso por aí? O que você faz quando você vê a tua casa perecendo? Você vai indagar, vai reclamar, vai dizer, não quero nem saber, eu quero cruzar meus braços, ou você fala, eu vou para o altar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou buscar reserva para minha lamparina, vai buscar essência, porque aqui quando Jesus ele está falando sobre azeite, ele está falando sobre presença. Quem tem presença vai dormir, mas quando acordar a presença vai estar ali, ó, para poder dizer, eu ainda estou aqui com você, eu sei que você cansou, mas eu estou aqui contigo, por quê? Porque você tem reserva. Ei, igreja, está no momento da igreja se despertar, está no momento da igreja parar de se vitimizar, de se achar, coitado de mim. Não está mais no tempo para isso não. Está no tempo de você entender, o reino dos céus existe, e a palavra está dizendo aqui, o noivo ele vai voltar, ele deixou o lenço dobrado lá naquele túmulo, foi a única
então eu vou fazer as demais coisas, vou procurar alguma situação para a minha vida. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de viver, mas você viver com Cristo no centro é a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida. É a melhor situação que você pode. Primeiro, olha, hoje eu tenho que buscar a presença do Senhor. Hoje na escola bíblica foi falado, muitas vezes a pessoa fala assim, primeiro amor, estava no primeiro amor, já passou. Não, primeiro amor, ele tem que estar sempre, ele está sempre constante. Não existe essa, é o primeiro amor, daqui a pouco vem o segundo, o terceiro amor, o quarto amor. Qual é? Não, tem que ser sempre o primeiro amor. Aleluia, a gente tem que estar sempre buscando, porque o Senhor, ele vai falar lá para a igreja lá de Sardes, olha, eu tenho por ti, que tenho contra ti, é que deixaste o primeiro amor, que deixaste as primeiras obras. Qual é as primeiras obras? É aquilo que a gente faz quando a gente recebe Cristo de verdade no nosso coração. A gente recebe Cristo e não importa a luta que a gente atravessa, o que mais é que a gente quer fazer? É buscar a presença. Por quê? Porque é tão bom a presença, é tão bom sentir essa paz na nossa alma. Pode estar tudo turbulento por fora, mas por dentro está bom. A pessoa quer buscar e buscar, mas ao longo dos passos que vai caminhando, aí vai olhando o exemplo de um, vai olhando o exemplo de outro, aí vai também se fraquejando. Não, o Senhor está falando assim, olhe para a cruz, olhe para mim, olhe o tempo todo para mim, que sou o centro de todas as coisas, para continuar perseverando. Porque se eu for perguntar para cada um aqui, cada um tem uma luta diferente. Por quê? Porque o céu, ele é tomado à força. A Bíblia diz que é ao que vencer, dar-te-ei. Vai vencer o quê? Vencer essa luta aí mesmo, vencer esse processo aí mesmo que tu está atravessando. Porque cada um vai ter uma luta, um processo, algo diferenciado, mas é ao que vencer. É algo que preparar ali a reserva para a sua lamparina. Se tem azeite, se continuar tendo azeite, pode ter certeza, você pode até não ter nada. Olha, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu tenho conta, eu tenho dívida, eu não tenho uma solução para o meu relacionamento, para o meu filho, mas o que eu tenho é a certeza que o Senhor está comigo na minha vida e que me sustenta nessa batalha e que está me renovando a cada dia. Então isso é melhor do que qualquer outra coisa que eu poderia ter. E buscar, porque enquanto nós estamos aqui, o azeite vai descer na reserva. Não adianta você pensar, eu posso buscar reserva sozinho. Se você deixa de vir a um culto, você deixa de vir a outro culto, o esfriamento vai batendo. Quando você vai ver, você não está sentindo mais falta de estar na presença do Pai. Então, que você, cada dia mais que nós, eu não tenho que falar você, eu tenho que falar nós, porque a palavra é para nós, a palavra é para todos. Que nós possamos a nos despertar, a estar buscando a reserva. Por quê? Porque Jesus, ele está falando aqui para o seu discípulo, todas dormiram. Então ele está dizendo assim, a igreja, todas. Não é a louca que foi dormir, não. Não é a prudente que dormiu, não. Todas dormiram. Mas quando ouviu ali uma voz que disse, aí vem o noivo. Aí acordaram e as loucas ficaram desesperadas, desestruturadas, porque elas entenderam, eu não tenho, eu preciso. Não adianta chegar para alguém e dizer, olha, me dá aí, pastor, me dá aí da tua... Não vai dar, por mais que ele seja o meu esposo, meu companheiro, não vai dar para me falar para ele, me dá aí um pouquinho da tua unção, transfere aqui, coloca a mão em mim aqui, me dá aí para mim poder um pouquinho da tua... Não dá, é cada um buscando, é cada um se preparando, se reservando, porque muitas das vezes a gente pensa que unção dá para ser transferido por mão. Quem dá é Deus, quem decide é Deus, quem derrama é Deus, segundo a medida da fé de cada um. Então não dá para você querer aquilo que Ele me entregou e não dá para mim querer aquilo que Ele te entregou. A busca é que faz toda a diferença. Você vê uma pessoa que ora quando ela ora, aí você percebe se a pessoa ela tem uma articulação na oração diferenciada. É tudo nós vemos, porque a
Bíblia mesmo fala, a boca fala do que está cheio o coração. Nós somos a expressão daquilo que nós falamos. Então cuidado quando você abrir a boca e falar demais. Está na hora de... Né? Se você é uma pessoa que fala demais, cuidado, porque você está se mostrando. Porque a gente é muito mais o que fala do que a nossa postura. Não adianta você dizer, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou... O que vai deferir é a conduta do dia a dia. Quem te conhece no dia a dia. Então, por favor, nessa noite que o Senhor nos reservou para falar essa palavra, é porque Ele está dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na versão original, vai dizer, eis que eu estou à porta e grito. Ele está do lado de fora, gritando para abrir a porta. E qual é essa porta? É a porta do teu coração, da tua alma, do teu entendimento. Quando fala de coração, fala de alma, fala de entendimento. A alma é o nosso entendimento, é a nossa consciência, é aquilo que a gente vai levar. O corpo para nada mais presta. O corpo vai se desfalecer, vai acabar. Mas a alma, ela vai te levar, a consciência tu vai. Para onde você for, você vai ver que quando Lázaro e rico morrem, o que está falando? É a consciência. O rico está falando na consciência dele. Olha, fala aí, meu pai Abraão, chama aí, Lázaro aí, manda ele molhar a ponta do dedo dele e botar aqui na minha boca, porque eu estou com muita sede. É a consciência, é a alma. Mas só que aí vai falar, não, quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Mande lá falar com meus irmãos então. Se ele não escuta os nossos profetas que está lá, que dirá que quem está do lado de cá vai escutar. Então Deus está colocando aqui profetas do Senhor para falar nessa geração. E se a geração não quiser ouvir, querer morrer no seu próprio declínio, porque não adianta granjear muitas coisas aqui não, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Muitas das vezes a gente fica se lamentando e fica olhando a vida do outro próspera e fica olhando a nossa vida e achando que nós somos miseráveis, somos endividados, somos ninguém. Não, você é muita coisa. Por quê? Porque você está na presença do Senhor. Porque quem está conquistando lá fora muita coisa sem presença do Senhor, vai acabar aquilo tudo. E aí o que ele vai ter para apresentar quando o noivo gritar? Mas você sabe o que você vai apresentar. Porque quando dizer, aí vem o esposo, você vai acender a tua lamparina e vai dizer, epa, eu estou entrando, eu estou preparada. Por quê? Porque você se preparou lutando, chorando, gemendo, mas na casa, na presença. E eu não estou dizendo só dessas paredes não, porque você pode vir aqui, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode prestar um culto ao Senhor nesse lugar, mas se a tua alma não estiver aqui no altar do Senhor, não vai adiantar de nada. Então quando você está inteiro, por inteiro, na presença do Senhor, você vai prestar culto aqui, você vai prestar culto na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você vá, quem olhar para você vai ver a presença de Deus. Vai olhar para você e vai dizer, é diferente, você não vai precisar abrir a tua boca não, porque a Bíblia diz que a unção, ela faz a diferença. Quem é ungido do Senhor vai fazer a diferença, ainda que seja para se levantarem contra você, porque podem até se levantar contra você, mas não pode tocar em você, porque você é separado do céu, não vai tocar em você. Então não se preocupe, quando nós estamos em Cristo, nós descansamos. A Bíblia mesmo vai dizer, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, o que deseja a tua alma, o Senhor já está concedendo. O descanso para a tua alma, o Senhor já está entregando. Então, por favor, fiquem bem. Fui olhar aqui para esse relógio aqui todo errado aqui. Senão que sai daqui. Olha aqui, olhando para trás. Porque sou limitada, tem que ficar olhando toda hora, senão vai que vai. Mas para que possamos, a cada dia, você entendeu para que e o porquê você foi chamado. É de fé em fé e de glória em glória. Ah, mas pastora, mas eu tô quase parando. Aqui as 5 dormiram também. As loucas e as prudentes dormiram. Vai ter momento na tua vida e na minha vida. Não tem crente forte não tem. Não tem esse negócio de que, eu sou fortona, eu posso, não. Eu tô firmona, eu pago um preço. Vai ter uma hora que você vai se cansar.
Porque a Bíblia diz que as 10 tosquerejaram, as 10 dormiram. Então tem um momento na nossa vida que a gente sente vontade de parar mesmo. Por isso que quando alguém vem até mim conversando, eu estou com vontade de parar. Eu falo também, irmã, eu também estou com vontade de parar, mas o importante é não parar. Tem hora que você está toda, mas tem hora que vem aquela falta de gás, aquele desânimo e você vai murchando. Por quê? Porque a gente tem 4 estações. A gente tem o verão, a primavera, o inverno, a gente tem o outono. E isso no mundo espiritual também. Vai ter um momento que você vai estar na primavera, você vai estar florescendo, você vai querer ir para os lugares, vai querer glorificar, vai querer adorar, vai querer cantar. Vai ter um momento em que você vai estar no verão, que você vai estar quente, vai estar aquele quente pentecostal, que vai querer ligar o som bem alto, escutando louvor de Pentecoste, vai chegar na igreja marchando, vai chegar na igreja pulando, saltando na glória, mas vai ter o outono, que é aquele momento que você vai começar a murchar, vai começar a chegar na igreja, vai chegar no culto, vai querer sentar no teu canto, não vai querer muito assunto, e é o teu momento, e Deus entende, e vai chegar no momento mesmo do inverno, onde você se fecha mesmo, se tranca, e só o Senhor e você que sabe os conflitos que você está atravessando e ninguém mais, porque muitas das vezes você não vai conseguir nem explicar, nem para você mesmo, que dirá para o outro o que você tem, porque muitas das vezes a gente está no inverno e a pessoa pergunta para a gente, o que você tem, hein? Por que você está assim? Mas você não consegue nem se explicar, você vai explicar para o outro, então você começa a se fechar, e é o momento, respeita o teu momento, por favor, mas continua na presença. O problema é que às vezes a gente não quer respeitar momento, e aí a gente quer se achar o lugar todo, eu vou, mesmo caído eu vou, e aí daqui a pouco você vai ver e não suporta. Quando as pessoas, quando eu evangelizava muito ali no Manguinho, e via ali aquelas pessoas ali, quando eu fui no Manguinho uma vez evangelizar, eu via levar uns alimentos, homens que eram presbíteros, que tinham DVD, eles falaram, olha aqui, eu tinha DVD da pregação, eu era pregador do evangelho, mostrando mesmo que era ali, né, pastor, falando que era pregador, e agora eu estou aqui, ó. Por quê? Porque são pessoas que não respeitou o momento, porque no momento em que podia pedir socorro, no momento em que era para dizer, olha, o machado caiu, eu preciso de ajuda para pegar esse machado aqui, quis maquiar, não dá para maquiar com Deus não, na hora que você precisar de socorro, grita por socorro, porque alguém vai interceder por você, para que você não deixe se perder o talento que Deus entregou na tua mão, porque na hora que era para aquele homem que pregava, não, ele achou que tinha que mostrar que era um pregador ainda quando ele por dentro estava morrendo, e morreu, e foi parar lá na Cracolândia, né? E a gente foi lá e via muitos, a maioria lá era alguém que dizia que era missionária, outros que era pregador, outros que gravou DVD, outros que fez e outros que aconteceu e estavam lá. Se você for nesses momentos aí, desses bailes funk da vida aí, tem pessoa, a maioria afastada do evangelho, conheceu a palavra. Então, quando nós dormirmos, nós temos que lembrar o que você faz quando a gente está acordado, quando a luz ainda está acesa. Quando a luz ainda está acesa, se der para você buscar, busque. Se tem uma consagração, esteja. Se tem um momento de propósito pela igreja, por tudo, passe. Se tem algo, passe. Porque quando Isaías foi lá para Ezequiel, ele falou, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Tal tempo você vai morrer. O que ele fez? O rei Ezequiel virou a cara para a parede e disse, Senhor, eu tenho um depósito contigo. E por causa daquele depósito, o Senhor olhou e falou, Isaías, volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos sobre a vida dele. Por quê? Porque ele tinha depósito. Você tem depósito? Eu tenho depósito. Qual é o nosso depósito? O que a gente está fazendo nesse momento em que ainda podemos andar e podemos fazer, faça para o Senhor enquanto é dia, porque a noite ela chega para todos. Então, não desanime, porque vida eterna é coisa séria. E tem que ser pregado mesmo. Salvação é coisa séria. Nós não estamos aqui só por causa desse tempo, não. Nós estamos aqui porque acreditamos no céu de glória que está preparado para a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então é por esse momento que nós estamos preparando, porque nós não sabemos quando vai chegar a nossa senha. Porque pode ser que o mundo vai acabar. Quando eu era criança, né, eu se pregava muito, o mundo vai acabar. Quando for no ano 2000, o mundo vai acabar. E vai acontecer, não sei o que, no ano
dormiu. Aí quando chegou mesmo, 1999, que ia virar para 2000, todo mundo se caçando, a família se procurando, que vai acontecer o ano 2000, o mundo vai acabar, e aquele desespero, Senhor Jesus, eu te aceito. Até eu aceitei Jesus, porque eu era fora do evangelho, aceitei Jesus não, para não ir para o inferno, mas depois nada aconteceu. Por quê? Porque nem o Filho do Homem saberá a hora em que vai vir. Aí às vezes a gente fica pensando que sabe, né? Aí fica vendo as coisas, se assustando e com medo do inferno. Você tem que estar aqui não por medo do inferno. Você tem que estar aqui porque você acredita na cruz do Calvário, naquilo que Jesus fez e na glória de Jesus para nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite você possa acender a sua lamparina, colocar aí, a sua lamparina já está acesa já, mas que você pegue mais um pouco desse azeite que está descendo, você peça ao Senhor, Senhor, me dá um pouco mais do teu Espírito Santo sobre a minha vida, que o teu Espírito Santo, Senhor, ele venha me dar direcionamento, para que eu possa entender, ó Pai querido, o que o Senhor quer sobre mim, através de mim, porque você não foi chamado só para ficar no banco não, você foi chamado para alcançar nações. De repente a nação que você foi chamado é a tua casa, e às vezes tem muita gente que fala assim, não, eu quero ir para a África, evangelizar na África, e não consegue evangelizar nem dentro da própria casa primeiro, e a pessoa quer ir lá para a África e fazer o evangelismo lá. Não, primeiro alcança os teus dentro da tua casa, faça pelos teus, ore pelos teus, busque reserva por você, busque a presença do Espírito Santo, porque ela é que vai te garantir no dia mal. Quando o dia mal vier, né, como vem para todos, né, o diaconisa Ligiane, né, que sabe muito bem, né, o dia mal chegou, mas estar na presença do Senhor fez toda a diferença na vida dela. Estar na presença do Senhor é o que faz toda a diferença. Teve uma vez que o dia mal chegou muito mal na minha vida também, mas estar na presença do Senhor, sabe o que aconteceu? Quando eu estava muito mal, o Espírito Santo incomodou uma pessoa que estava dentro do templo, da casa, junto com o meu pastor na época, orando e falando no meu nome, uma pessoa que não tinha nem intimidade comigo, mas eu estava dentro do meu quarto chorando, e ele estava dentro do templo orando por mim. Eu estava dormindo, mas tinha alguém acordado orando por mim e clamando, visita ela lá. Quando eu cheguei para falar com o pastor o meu momento, ele riu e falou, louvado seja Deus. Por quê? Porque ontem mesmo dentro da igreja tinha o irmão presbítero tal, estava orando e falando no seu nome, porque Deus, ele levanta pessoas para guerrear por mim e por você quando nós não conseguimos guerrear. Mas por favor, se chegar, peça socorro, diga onde caiu, não fique esperando alguém ter uma bola de cristal para entender que você está num momento ruim, não, porque não tem esse negócio não, tem que gritar socorro mesmo, nem que todas as vezes nos cultos, né, igual a nossa irmã Glaucia, que toda vez pastora vem aqui ora por mim, tem coisas que ela quer falar e tem coisas que ela não quer falar, e é o momento dela, e tudo bem por isso, vamos orar assim mesmo, e depois Deus entra, como, né, a nossa irmã Luciane, quando chega no culto, ora por mim, ora pelo joelho, ora pela perna, ora pelo pé, agora tá voltando só quase igual o senhor irmão Lafaria, viu, irmão? Ora aqui, ô pastor, ora aqui que eu tive um problema no meu pé, aí orou, aí ora pelo meu joelho, aí orou, aí ora pela minha barriga, ora pela minha cabeça, irmão, agora tá todo completo, porque de tanta oração que recebeu, não, agora voltou pro pé de novo, aí ora pelo pé de novo, mas é a oração é a chave da vitória. A palavra é o alimento que todos nós precisamos, e é isso que está colocando azeite na minha e na tua lamparina. Então que você possa nessa noite acrescentar em Deus essa palavra no seu coração, porque é de Deus para o seu coração, para o meu coração. É uma reflexão não somente para a igreja, mas para mim também. Então estamos num tempo em que as pessoas ficam banalizando o evangelho e achando que é o culto do poder, que é o culto do roda-roda, disso, daquilo, aquilo, outro. E aí muitas das vezes as pessoas estão transferindo o culto de adoração ao Senhor por adoração a si próprio.
né? Eu vou lá para poder receber uma palavra de Deus, que alguém quer ver o que Deus vai falar comigo lá. E aí a pessoa não chega no momento da palavra não, chega no momento da revelação mesmo, né? Final da palavra, aqui já acabou a palavra, vamos lá para ver o que Deus vai usar o fulano. Deus já está usando a palavra dele para falar. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. E nessa noite ele está dizendo: vai buscar reserva, minha igreja. Vai buscar reserva. Continue buscando reserva para a sua lamparina, porque Deus, ele é o que justifica. E eu quero aqui já, de antemão, pedir que você guarde no seu coração, busque para a sua vida, para a sua alma. Vamos estar junto para buscarmos mesmo a reserva em palavra, em oração. Aqui nessa igreja tem tudo. Tem o culto da palavra, que é a EBD, que teve aqui hoje de manhã, e nós aprendemos muito na EBD, que nos fortalece. Tem o momento da oração, que é só oração na terça-feira. Vem bastante menina aí daí de fora ímpia, né? Que vem e se coloca aí de joelho mesmo e fica aí orando, né? A menina vem, ora, toda terça-feira estão aí, uma horinha de oração, e a gente vai falando a palavra aí com elas aí. E temos, né, a consagração, já pulei até a consagração, tem a consagração amanhã. Quem puder, né, quem está em casa, por favor, se consagra ao Senhor, faz parte, é bom estar. Tudo isso é azeite para a sua lamparina, para o dia mau. Quando chegar, ele não vai te encontrar dispersa, vai te encontrar fortalecida no Senhor. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus. Responda a você. Glória.